Não, olha, eu falei isso, mas é uma mentirinha do bem. É porque se eu contasse a verdade, ia ser um miúdo, um negócio que ia acabar o mundo. Queridos, não existe mentirinha do bem. Na verdade, não existe mentirinha, é tudo mentira. Não tem tamanho. O menino é o mesmo, filho de Satanás. O primeiro texto que eu queria ler com você, e eu vou estar utilizando a versão RA, está lá em Números 23, verso 19. Vamos aprender sobre sermos imitadores de Deus. Números 23, verso 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Sabe, deixa esse texto aí por enquanto. Aqui nós encontramos uma referência conhecida pela maioria de nós. E nela vemos uma informação muito importante sobre quem é Deus, sobre o caráter do nosso Deus. A palavra caráter significa índole, cunho, firmeza de vontade, estabilidade. Deus é um Deus de caráter. Deus é um Deus de índole, de cunho, de veracidade, de verdade. E aqui nós percebemos a Bíblia nos dizendo, Deus não é homem para que minta. Ele também não é filho do homem para que se arrependa. E fique sabendo, se ele disse, está de pé. Ele não falhará no que disse. Ele cumprirá o que falou. E sabe, queridos, quando nós pensamos sobre sermos imitadores de Deus, assim como o nosso Pai não mente, assim como o nosso Pai, Ele tem uma palavra que Ele honra. Uma vez que Deus profere algo, Ele vai velar sobre a palavra que Ele liberou para cumpri-la. Eu acredito que todos que estamos aqui, ou pelo menos a maioria, já tivemos em uma situação de velar um corpo, de um ente querido, de alguém próximo, de estar ali. Todo mundo vai embora e você está ali com aquele corpo. Aquela pessoa tinha um vínculo com você. E sabe, a palavra velar é justamente isso, é vigiar, é estar presente, é estar perto, é não abandonar. Então Deus não abandona o que falou, Deus está comprometido com as palavras que saem da sua boca. E quando nós pensamos sobre sermos imitadores de Deus, eu e você precisamos estar comprometidos com as palavras que saem da nossa boca. Eu não posso ter uma palavra e agir de uma outra maneira. Deixa o texto. Eu não posso, queridos, falar uma coisa e proceder de outra maneira. Eu preciso sustentar a minha palavra, eu preciso honrar a minha palavra. A minha palavra tem que ser uma palavra de verdade. O que eu disser, eu vou precisar cumprir. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou imitando meu Pai. Se eu digo uma palavra, queridos, se eu digo que é na data 16, 16 não é 15, 16 não é 17, 16 é 16. Se eu digo para um filho meu, filho, se você fizer isso uma segunda vez, papai e mamãe vai te corrigir.
Você liberou uma palavra, honre a sua palavra. Se você disse que ia corrigir, se ele fizesse novamente, ele fez novamente, você não pode negar, ir na contramão daquilo que você falou. Então pensa antes de falar, calcula antes de dar um prazo, para que você e eu sejamos cumpridores da palavra da nossa boca. Porque quando Deus fala, Deus vela para cumprir aquilo que Ele mesmo disse que faria. Quando nós pensamos sobre clientes, por exemplo, visto que eu falei aqui no princípio, foi desconexado, eu nem estava pensando sobre a mensagem, de fato nós fluímos aqui. Mas quando nós pensamos sobre clientes, sobre um estabelecimento, sobre um produto que você vende, um serviço que você presta, queridos, quando você honra a sua palavra, você expressa Deus. Quando você honra a sua palavra, você glorifica Deus. Quando você honra a sua palavra, você demonstra Deus, porque Deus não mente. O que Ele disse que faria, às vezes que Deus deu prazo nas Escrituras, eu me lembro de 2 momentos. Um para Sara. Quando Sara estava debaixo daquela promessa de ter um filho, Deus chega para aquele marido, Abraão, e diz: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Queridos, a Bíblia vai dizer que no tempo determinado, no tempo que Deus falou, Deus cumpriu o que dissera. Quando Eliseu chega para aquela sunamita, que não podia gerar, que o hospedou em sua casa, e ele procurando uma maneira de recompensar aquela mulher por tamanha honra e gentileza e generosidade. Quando ele diz para aquela mulher ir, ali Eliseu estava falando por boca de Deus. Quando ele chega para aquela sulamita e diz: daqui a 1 ano abraçarás um filho. A palavra vai dizer, queridos, que no tempo determinado, aquela mulher estava com a criança nos seus braços. Porque quando Deus fala, Deus está comprometido com o que Ele disse. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso vem de outra fonte, de alguém, de um ser que não é mais seu pai. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, porque traz incerteza. E Deus não opera na incerteza, Deus é certeza. Deus é verdadeiro. Deus trabalha com a ferramenta da verdade. E você e eu somos imitadores dele. Eu vou dizer de novo, você e eu somos imitadores dele. Agora tem um outro ser que trabalha com outra ferramenta. E isso está em João 8:44. Vamos ler juntos esse texto. Aqui Jesus está falando para alguns religiosos. E ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Sabe, queridos, uma pausa aqui para te esclarecer. Existem filhos de Deus e existem filhos do diabo. A Bíblia nos mostra isso de capa a capa. Em 1 João escrevendo, ele vai dizer que os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo também. Rose, quem são os filhos do diabo? Os filhos do diabo, queridos, são aqueles que têm a natureza do diabo. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, eles perderam a essência de Deus, a natureza de Deus. E eles passaram a serem mortos espiritualmente, ter a natureza do pecado, a essência, o DNA do pecado. A paternidade de Satanás alcançou o homem por causa da sua desobediência.
Nessa atitude de pecar contra o Senhor, o homem passa a ser sujeito a Satanás, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que somos servos de quem obedecemos. A partir do momento que Adão e Eva rejeitam a obediência a Deus e se rende à voz da serpente Satanás, eles perdem essa essência, eles morrem espiritualmente. E eles passam a ter a natureza do pecado, a natureza do diabo. Isso durou muito tempo até que Jesus veio. A Bíblia vai dizer que todos os homens tinham pecado e estavam longe da glória de Deus. Mas o Cristo encarnou. Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que Jesus, todos quanto recebem Jesus, são feitos filhos de Deus. João 1, 12. Alguém só é feito porque não é, mas a todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus era o único filho de Deus. Quando Adão pecou, Adão era filho de Deus. A Bíblia diz isso, Paulo fala isso lá em 2 Coríntios. Adão, filho de Deus. Quando Adão peca junto com Eva, eles perdem essa paternidade divina no seu espírito. E agora o diabo assume essa paternidade sobre o homem, sobre essa natureza caída e pecaminosa. O homem se torna obediente ao pecado e consequentemente ao diabo. A Bíblia vai dizer lá em João 3,16 que Jesus era o Filho único de Deus agora. O Filho único vem para a terra e todos quanto recebem o Filho como seu Senhor e seu Salvador se tornam filhos de Deus. Depois da sua morte, Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito, o primeiro entre muitos. Então, a partir da sua obra naquela cruz, nos tornamos filhos. Quem o recebe? Quem nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é criatura de Deus, mas filho só é quem se identifica com o Filho Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Deixa o texto. Nesse texto, Jesus está falando para homens mortos espiritualmente, religiosos, mas desconectados de Deus. Porque o novo nascimento, que é a recriação do espírito humano, só se tornou possível a partir de Jesus. A partir da sua morte e ressurreição na cruz. Aqui Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. João 8,44. Deixa lá. Aqui Jesus falando com esses homens, ele vai dizer: vocês são do diabo que é vosso pai. Então você entende agora o que Jesus estava dizendo? E quereis satisfazer-lhes os desejos. Vocês querem satisfazer o desejo do diabo, disse Jesus àqueles homens. Ele, o diabo, foi homicida. O diabo é quem mata desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque no diabo não tem verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe, queridos, quando eu me comporto como alguém que mente, eu estou ninando a filha de Satanás. A filha de Satanás é a mentira. A mentira é atribuída a Satanás. Satanás é o pai da mentira. A mentira é a filha do diabo. Quando eu sigo uma vida mentindo, com inverdades em qualquer aspecto, eu estou com aquele pecadinho de estimação, com aquela filhinha do diabo no colo, ninando ela. Aonde eu vou, eu levo um tiquinho de mentira. Aonde eu vou, eu levo um pouquinho de inverdade, um pouquinho de falsidade. E nisso, amados, eu não sou ou não me torno imitadora de Deus. Porque Deus é o Deus da verdade.
Agora, sabe, tem um texto que eu quero lê-lo com você, agora anexando ele ao tempo que nós tivemos aqui antes dessa palavra começar. Esse texto está lá em Provérbios 15, verso 16. Vamos perceber juntos aquilo que está escrito, isso é muito forte. E ele diz assim, isso são palavras de Salomão, porque é melhor o pouco, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros, onde há inquietação. Eu estou, queridos, para conhecer uma pessoa que vive mentindo e vive em paz. É uma vida inquieta, angustiada, porque a qualquer momento alguém pode descobrir aquilo e você fica angustiado. Aqui Salomão vai dizer, é melhor o pouco com temor. Porque quando há temor, obediência, reverência, respeito, há aumento, naturalmente. Mas aonde há falta de temor, onde eu não respeito Deus, eu não reverencio, eu sigo a minha vida, eu nino a filhinha do diabo e ando em mentira, nisso Deus não pode me abençoar. Eu vou viver uma vida de inquietação. Quando nós pensamos, avançamos nesse entendimento, eu queria falar para você o que é mentira. Porque às vezes nós pensamos, mentira é não falar a verdade. E nós restringimos a mentira ao simples fato de não ter verdade naquela fala. Mas sabe, o original bíblico traz a palavra mentira com 3 significados bem relevantes. Escute com atenção. Mentira, primeiramente, é falsidade consciente e intencional. Todas as vezes que eu sou falso, mesmo que eu não esteja falando nada, mas se eu me porto falsamente, eu estou mentindo. Repetindo. Mentira é falsidade consciente e intencional. Você vai entender melhor. Mentira também é tudo que não é o que parece ser. Perceba que até agora nenhuma palavra foi dita. Mentira é tudo que não é o que parece ser. Parece, mas não é. E enquanto eu pensava sobre esse segundo tópico de mentira ou sobre mentira, tudo que não é o que parece ser, eu fiquei meditando e eu fiquei pensando em algumas situações onde agimos assim. E aí eu lembrei de algumas, eu quero falar para você para que você entenda, porque mensagem boa é aquela que nós entendemos. Tudo que não é o que parece ser. Fingir que está dormindo. Sua mãe mandou você fazer alguma coisa. E aí quando ela chega em casa, você não fez. Aí você finge que está dormindo ou finge que está com andor. Até então você estava pendurado no telefone. Quando você escutou o carro chegando, você deixou o telefone e correu para a cama. Parece, mas não é. Isso é mentira. Outra coisa, fingir que está estudando. Está lá você no telefone fazendo alguma coisa que a outra pessoa não pode saber. E aí quando alguém se aproxima e você vê que você fecha a aba e abre a aba dos estudos. Ou abre aquela aba de um WhatsApp de um cliente, sei lá o quê. E você aparenta o que não é. A pessoa passa assim no seu telefone, até vinha reclamar. Mas quando chegou perto, viu que você estava em alguma coisa que era lícito estar. Só que na verdade você não estava. Você correu para ali a fim de aparentar o que não é verdade.
Outro exemplo, fingir que não escutou. Eu já fiz isso com meu marido. Júnior pediu alguma coisa, aí eu fiz que não escutei. Eu tinha escutado, queridos, ele nem sabia disso, está sabendo agora. Eu fingi que não tinha escutado. Aí ele falou mais forte, Rose. Aí eu, oi, Júnior, você escutou o que eu disse? Não, o que é? Mentira. Porque ele tinha dito, estamos na hora, precisamos ir. E aí eu ainda estava nos retoques finais. E eu fiz ouvido de mercador. Eu fingi que não escutei. Isso é mentira. E por fim, entre tantas coisas que poderia ser citada aqui como fingir que dizima. E quando eu pensei nisso, aleluia. Quando eu pensei nesse ponto, eu me lembrei de um fato que aconteceu há alguns anos atrás, na primeira igreja que nós pastoreamos. Tinha um casal, mas que o marido trabalhava e trabalhava bem, e trabalhava em uma empresa bem relevante, mas vivia sempre pendurado. Até que chegou o dia que eles marcaram um aconselhamento conosco, a fim de expor aquela situação e pedir ajuda. E eu me lembro do marido, veio o marido e a esposa, eu me lembro do marido. O marido dizia, pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor. Nós dizimamos ao Senhor, nós ofertamos, e nós temos essa circunstância, e nós não entendemos, a gente não compra além da conta, a gente só compra o básico, ou seja, a administração também está dentro de um padrão, de pelo menos ter um equilíbrio entre aquilo que sai e aquilo que entra. Mas está tudo tão difícil, e nós ficamos, porque quando um casal ou alguém chega para você para falar sobre finanças, para um casal pastoral, o primeiro ponto que é trazido é, você tem sido fiel a Deus? Porque esse é o básico, queridos, de uma vida financeira bem-sucedida. E aí, a gente instruiu em algumas coisas, mas ficamos com aquilo arranhando dentro da gente, sem entender. O marido não entendia, a esposa calada, com aquela cara de choro. Até que passou uns 2 anos. Nós saímos da igreja, fomos para outro lugar. Deus não deixa nada escondido. Deus é sempre inocente. Ele nunca é culpado. E quando, depois de 2 anos, já depois daquela circunstância em média, nós ficamos sabendo que a irmã foi dar um testemunho na igreja. E do nada, alguém nos contou isso, comendo com a gente em algum lugar da terra. A gente estava com algum amigo que era dessa igreja e a pessoa contou. Disse, pastor Rose, a irmã fulano de tal. Rapaz, eu fiquei admirado. Sabe foi que ela contou esses dias, dando testemunho? Que toda vez que o marido dava o dízimo a ela, para ela levar para a igreja, ela roubava o dízimo. Aí ela disse que depois de anos, Deus falou com ela e ela se arrependeu. E aí eles começaram a prosperar. Na hora que o irmão disse isso, eu disse, o quê? Aquela descarada. E o marido não sabia, queridos, o coitado era inocente. Ela fingia que dava. E ele jurava que estava dando. Ele recebia o salário, botava o dízimo na mão da bênção. E a bênção não dava ao Senhor. Uma vida de fingimento é uma vida de mentira. Outra coisa que mentira é enganação. Quando nós passamos a perna em alguém, por falta do temor do Senhor, para termos algo a mais. E volta a um ponto, se você trabalha com algum produto, oferecendo algo, vendendo algo, honre os prazos que você dá.
Se você sabe que você não vai conseguir, não fale. Tema ao Senhor. Eu disse isso, mas eu tenho certeza que não vai dar tempo, queridos. Isso é uma inverdade. Isso é titubear em duas palavras. E depois nós não sabemos porque portas estão se fechando para nós, porque esses mesmos clientes vão sair falando e vão dizer: não faz nada lá não, porque não cumpre o prazo. E às vezes nós não sabemos porque portas estão fechadas, porque tem nos faltado o temor ao Senhor. Uma vida de verdade. Eu vou finalizar com alguns textos. Provérbios, mídia, bem rápido, bem rápido. Provérbios 12, 22. Diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Meu Deus. Ah, queridos, isso enche meu coração de temor. Essa boca que louva ao Senhor, eu não posso usá-la para mentir. O prazer do Senhor está naqueles que agem de maneira fiel, verdadeira. Esses vão ser promovidos pelo Rei. E sabe, não existe mentirinha do bem. Não, olha, eu falei isso, mas é uma mentirinha do bem. É porque se eu contasse a verdade, ia ser um miúdo, um negócio que ia acabar o mundo. Queridos, não existe mentirinha do bem. Na verdade, não existe mentirinha, é tudo mentira. Não tem tamanho. O menino é o mesmo, filho de Satanás. E essa filha do diabo não pode estar no nosso colo. Nós precisamos, queridos, de fato nos livrar dessa vida dupla, onde falamos inverdades, fingimos ser o que não é. Por quê? Porque disso depende, desse ajuste depende liberações divinas sobre a minha vida. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3, verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos próximo, e vos revestistes do novo homem, novo nascimento, aquilo que eu expliquei no princípio. Deixamos de ter a natureza velha do diabo e passamos a ter a natureza de Deus quando nos convertemos a Jesus. Aqui é uma carta para uma igreja, irmãos, para crentes. E Paulo está dizendo: irmãos, não mintam não. Vocês não sabem que vocês nasceram de novo, que vocês não têm mais aquela natureza do diabo? Se revistam do novo homem dia a dia, queridos. É como uma roupa que nós vestimos, a roupa da verdade, a roupa da santidade, a roupa do temor. Esse novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quando eu ando na verdade, eu reflito quem me criou. Quando eu ando na mentira, eu reflito quem me derrubou. E aí eu e você escolhemos se vivemos uma vida de queda ou de ascensão. A partir daquilo que eu escolho. Não adultere produto. Eu tenho uma raiva do que é falso. Não use o que não é verdadeiro. Está lá o tênis na Nike, não é Nike coisa nenhuma. Você comprou por R$50 na feira. Se der um chute, ele abre o solado. Mas você fica ostentando, irmãos, com um pirata, é mentiroso, é falso. Deixa eu te dizer o que a pirataria sustenta. Sustenta pedofilia, prostituição. O mercado negro de tudo isso é sustentado pela pirataria. A boca do jacaré desse tamanho é mentira.
Aquela pessoa que está com uma bolsa Louis Vuitton andando de ônibus, amados, é mentira. Da Chanel andando de ônibus, é mentira. Uma bolsa daquela é uns 20 e pouco, 30 mil reais. Dá para comprar um carro. Se está andando de ônibus com a Louis Vuitton, é mentira, amados. Ou ganhou de alguém, mas 99,9999% é mentira. O negócio da Adidas, que Adidas nada, é ardida. Arde o evangelho, queridos, é um mau testemunho. Eu tenho um abuso do que é ilegítimo, queridos. Eu me recuso. A não ser que eu ganhe e seja inocente. Aí eu vou usar jurando que é. E pode até não ser, mas eu estou inocente. Mas uma coisa é você ir lá e comprar com o seu dinheiro financiando. Financiando. Não é similar. Similar é pirata. Não. Similar é pirata. Só mudou o nome para ficar mais aceitável. É similar. Ou seja, parece, mas não é. Entendeu? O que é que desenha? E queridos, nisso nós falhamos. Quando eu aparento ser o que não é verdade. E o meu último texto, já estou no meu tempo, o grupo de música pode vir. Filipenses 2, verso 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação com temor e com tremor. Agora me perdoe, eu disse que esse era o nosso último texto, mas eu esqueci do texto mais relevante dessa ministração, e esse de fato vai ser o último. Ele está lá em Apocalipse 22, a partir do versículo 12. Vamos ler isso e ficaremos de pé para orarmos ao Senhor. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Próximo. Eu sou o começo, o alfa, eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Próximo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Próximo. Fora da cidade ficarão os cães, e isso se refere a uma seita da época. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha a lista que a mentira está inserida. Talvez você nunca fez um feitiço na sua vida, mas você mente. É o mesmo nível de pecado do feiticeiro e do mentiroso. Talvez você nunca cometeu adultério, pecados sexuais, impurezas, mas você mente. Está na mesma classe. É pecado do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Talvez você nunca assassinou alguém. Talvez não tenha sangue de pessoas na sua mão, mas você mente. E aqui a mentira está no mesmo patamar
de quem assassina. Meu Deus do céu. Talvez você foi livre da idolatria. Você adorava como eu a outros deuses. Eu adorei em outros deuses em religiões que eu passei. Me arrependi, me converti. Mas se eu minto, eu estou no mesmo patamar de mentira, de vida de um idólatra. Todo aquele que ama e pratica a mentira ficará do lado de fora da cidade santa. Como eu posso ouvir isso e não temer e tremer diante do meu Deus? Fique de pé.